Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado da LGPD Solution, Paulo Perrotti, falando de impostos sobre automatização de processos. O lançamento da obra Tratado de Dor, Reabilitação e Atividade Física, ocorrido esta semana em uma livraria da capital paulista. O advogado Piraci Oliveira falando sobre a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados e sobre importantes pontos da reforma tributária. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Vinícius Poit. Fique conosco. Olá! Meados de maio e trago aqui dois assuntos que me parecem ser de extrema importância. O primeiro deles, a incerteza do julgamento relativo à suspensão da redução do IPI, da alíquota global do IPI, e a segunda, um novo passo da reforma tributária que se avizinha. Primeiro item, o governo federal, com base em sua prerrogativa constitucional de gestão das alíquotas de tributos regulatórios, como é o IPI, reduziu primeiramente em 25% e agora em 35%, praticamente de maneira ordinária, toda a tributação do IPI no mercado brasileiro. Alguns produtos só ficaram de fora. Partidos políticos e organizações regionais do Norte e Nordeste, especialmente da região Norte, entenderam que isso poderia prejudicar a Zona Franca de Manaus, entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal e um dos ministros, então, suspendeu a eficácia da redução de IPI daqueles produtos que são fabricados e industrializados na Zona Franca de Manaus. E aí gerou-se, então, uma grande confusão. Qual é a relação desses produtos? Né? É uma ordem judicial que tem que ser atendida, mas como a própria Receita Federal se posicionou, muito difícil, quase inexequível. Uma operação feita no Rio de Janeiro para São Paulo tem que saber se aquele produto goza ou não da redução de IPI, ou seja, se ele tem similar feito na Zona Franca de Manaus, ou se ele é proveniente de lá para saber a tributação. Então, isso tem gerado um grande estresse no mercado e a orientação que temos dado para situações como essa é deixar a alíquota lançada na nota fiscal. Portanto, certa ou errada, o mercado deve adotar a tributação que julgar a mais conveniente. A situação é de elevada insegurança jurídica, em especial para o emitente da nota fiscal. Aquele que, na ponta da caneta ali, vai dizer se o produto dele goza ou não da redução. Teremos novos capítulos desse assunto nos próximos dias, talvez semanas, quando a matéria será julgada, então, pelo plenário e será melhor tratada. Nesse momento, reitero, insegurança jurídica. O segundo assunto relevante do momento é um novo passo dado pela Comissão da Reforma Tributária no Congresso. A reforma que já foi, veio, aprovou, voltou, está no Senado. O novo capítulo que se dá à reforma tributária é embasado em três posições muito claras. Primeiro, um refis amplo, geral e restrito e bastante oportuno, similar ao que deu-se para o Simples para as empresas de maneira geral. E a redução da alíquota global do imposto de renda de 34%, dessa vez para 30%, não mais para 25%, quanto se imaginava, com a criação da tributação de dividendos, desta feita em 10%, não mais 15%. Então, partiríamos para uma alíquota global de tributação da pessoa jurídica reduzindo-se de 34% para 30% e a criação da tributação na distribuição de dividendos de 10%, não mais de 15%. Parece que esse é o novo capítulo, uma coisa um pouco mais palatável para os interesses dos estados. Lembrando que a reforma tributária está parada no Senado. Próxima semana traremos atualização desses dois itens e outros casos que julguemos convenientes. Até lá. Olá, tudo bem? O tema hoje é um tema muito importante, que a gente vai falar sobre uma tendência mundial que está aparecendo agora, que chama-se Robotax, ou seja, imposto, tributação sobre processos robotizados ou automatizados. Ou seja, quando você tem uma grande evolução industrial, uma grande revolução tecnológica, os empregos acabam sendo substituídos
pela tecnologia. E é esse imposto que já está sendo adotado na Coreia do Sul, que está sendo utilizado para quê? Para capacitação da nova geração que está vindo e treinamento. Ou seja, está sendo criado um novo tributo, um novo imposto, onde empresas de alta tecnologia ou que utilizam alta tecnologia estão tendo que pagar impostos sobre essa modernização das suas plantas comerciais, industriais e tecnológicas. Por que isso? Porque estamos vendo cada vez mais o emprego sendo defasado e substituído por novas técnicas tecnológicas. Então, como é que podemos fazer essa substituição de uma forma equilibrada? O próprio Bill Gates, que é o presidente e CEO da Microsoft, ele apoia essa iniciativa, dizendo o seguinte, olha, está tendo uma discrepância entre emprego e tecnologia. A tecnologia está substituindo empregos. E como é que você faz para moderar e fazer com que esses empregos estejam capacitados para serem absorvidos nesse novo mundo? Criando-se um imposto sobre automatização. Então, estamos vendo agora uma tendência sendo discutida nos Estados Unidos, na Europa, em várias partes do mundo, uma nova forma de tributação e também, em breve, veremos aqui no Brasil uma discussão a respeito disso. Então, fica a dica aqui e vamos pensar nessa forma de como podemos cumprir a nossa função social de capacitar melhor os nossos colaboradores para que eles possam absorver melhor as novas tecnologias. Muito obrigado. A Pentim Brasil é uma equipe especializada em atendimento de dores crônicas que atua em São Paulo, com filiais por todo o Brasil. O fisioterapeuta Victor Lidieri, diretor da Pentim Brasil e coordenador do Centro de Dor do Hospital das Clínicas, lançou nesta semana, juntamente com mais 2 autores, o livro Tratado de Dor, Reabilitação e Atividade Física em uma livraria de São Paulo. É um livro revolucionário, inédito no Brasil, porque traz aí formas de tratar a dor de maneira conservadora. Então a gente tem capítulos inéditos na literatura brasileira, como o capítulo de hipermobilidade e dor. Nós temos o capítulo específico de yoga no tratamento da dor crônica, os benefícios da meditação, os benefícios da dança e uma série de intervenções fisioterapêuticas de reabilitação e de atividade física para promover a informação na área médica para os profissionais de saúde, para os fisioterapeutas, para os educadores físicos, que possuem ferramentas importantíssimas para o tratamento da dor. E é muito importante ter uma obra dessa em língua portuguesa, inédita, quebrando paradigmas da estratégia de como tratar esses pacientes que são tão complexos e que sofrem tanto com esse problema de saúde. E é interessante porque tem, além de depoimentos pessoais, também tem os dados da literatura. Então a gente recomenda, quem puder, né, realmente poder apreciar o livro, né, e fazer com que seja um livro de consulta, né, para a prática do dia a dia da reabilitação, da atividade física em pessoas com dor. É uma obra que com certeza vai ficar como um modelo para obras futuras, mas eu tenho dúvida se alguém vai conseguir fazer um trabalho com o mesmo esmero e a mesma qualidade. Eu parabenizo a editora dos editores, o Dr. Vitor e os colegas que contribuíram de modo bastante importante para que essa obra pudesse ser concretizada. Muito obrigado a todos que estão assistindo a esse programa, porque vocês estão vendo o lançamento de uma obra de arte dentro da arte médica aqui nesse país. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Vinícius Poit, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é o meu, Curi, poder falar com o pequeno, microempresário aí, industrial desse estado de São Paulo e do Brasil todo. Muito obrigado. O senhor tem vários projetos que apresentou como deputado, que vem trabalhando, etc. Um deles refere-se à educação. Qual é a sua proposta?
Principalmente, Curi, levar conectividade. Porque a gente vê na Câmara, e às vezes muitos governos, leva tecnologia, leva robótica, leva um ensino profissionalizante com programação, com inovação, mas não tem internet nas escolas desse Brasil. Então, como deputado federal, aprovei um projeto para levar conectividade. É o projeto da conectividade no campo, nas cooperativas rurais e também nas escolas rurais e urbanas. E aí, num futuro governo do Estado de São Paulo, foco no ensino profissionalizante. Ensino profissionalizante aliado à escola de ensino integral. No Estado de São Paulo, nem metade das escolas tem ensino integral, turno e contraturno. Aqui, a gente vai mirar em ter 4.500 escolas, que é universalização com ensino profissionalizante junto, que a gente garante o futuro desses jovens, melhor qualidade da mão de obra, para os pequenos e microempresários poderem contratar, crescer e prosperar com o jovem qualificado para o mercado de trabalho. Falando em saúde, etc., existe também um trabalho na área de telemedicina. Esse é o futuro, Curi. Esse é o futuro, é a transformação digital da saúde. Como deputado federal, aprovei também, junto com a Adriana Ventura e outros deputados, autoria nossa, o projeto Telemedicina. Levar a medicina à distância, um médico generalista, né, para você que está longe, às vezes precisa de um especialista, você consulta à distância. E assim evita a aglomeração, e na pandemia foi essencial, e trata alguma coisa que pode se agravar se demorar muito, e aí não lota os hospitais com casos mais sérios. Então, média e alta complexidade vai desafogar, filas de cirurgias, tratamentos sérios, quando a gente tiver um tratamento primário de qualidade. E a telemedicina, o prontuário único eletrônico, que nós vamos colocar no Estado de São Paulo em mais de 100 hospitais, vai ajudar nisso. Inclusive, tenho muito orgulho dos médicos da família, que tem um foco na atenção primária, como a doutora Camila Poit, minha irmã, por sinal, que está fazendo medicina da família, uma residência lá na USP em Ribeirão Preto, e visita as comunidades para fazer aquele atendimento primário e evitar que se torne algo mais sério para a saúde da população. Esse vai ser o nosso foco em São Paulo. O que é importante. Total. Saúde. Claro que quando se fala em saúde, intimamente está ligado o grande tema, discussão do momento, chama-se segurança. Como é que você encara isso? Um desastre a segurança pública no Estado de São Paulo. A gente vê casos e mais casos, desde pequenos furtos, assaltos de celulares, ou até algo que se torna mais sério, como o do garoto Renan, na capital, né, que foi morto num assalto ali de celular. Ou casos cinematográficos, como a gente viu em Araçatuba, Araraquara, de roubos que passa no mundo todo. A gente não pode aceitar mais isso. Então, o policial militar, que tem 82 mil homens, tem um déficit de 10 mil. A gente precisa aumentar o efetivo, qualificar e remunerar melhor o policial que está na rua. Assim como a Polícia Civil, que tem um déficit de 15 mil homens em São Paulo, está sucateada, precisa de melhor estrutura. Porque aí não é só a sensação de insegurança, é a impunidade, é a resolução de crimes. Com a Polícia Civil estruturada, a Polícia Militar e eles integrados, BO unificado, né, mais tecnologia, a gente vai combater ostensivamente e vai melhorar a punição, o combate ao crime organizado pelo lado da polícia. Mas resolver segurança pública, Curi, não é só com polícia. Precisa retomar a confiança da população nas comunidades, chegar lá com polícia, mas com biblioteca, com espaço de esporte e cultura, com mediação de conflitos, com escola de ensino integral, porque aí nós vamos atuar na base. O contraturno da molecada aqui no Estado de São Paulo, no nosso governo, não vai ser o crime. O contraturno vai ser a escola. A referência não vai ser o traficante, a referência vai ser o pequeno empresário. E ali ela vai prosperar, a gente vai desarticular o crime, vai ajudar a resolver a violência, porque você sabe, a gente vai falar disso aqui. Com o emprego também e com o Estado prosperando, né, tem gente passando fome aqui. A gente bota a renda na bolsa do povo, no bolso do povo, e a gente ajuda a reduzir os problemas de violência pública no Estado. Que existe uma ligação umbilical entre emprego, poder de compra, criminalidade, mas que daqui a pouco nós vamos abordar. Dentro desse leque grande de atividades, existe um outro tema que está intimamente ligado à primeira pergunta, que chama-se infraestrutura. Perfeito. Como é que isto interage? Infraestrutura, Curi, na segurança, na educação, na saúde, em qualquer área, e principalmente São Paulo, é andar para frente, é acelerar, são as obras que ficaram largadas de um governo que está aí há 30 anos, mas que tem seu próprio ritmo, que não é o ritmo que São Paulo aceita. São Paulo tem pressa, São Paulo quer trabalho. São Paulo precisa retomar o protagonismo e ser de fato a locomotiva do Brasil, que já foi um dia.
Se é o estado que mais gera emprego, se é aquele estado que todos os brasileiros sonham vir para cá prosperar, e agora muitos brasileiros que estão aqui querem sair de São Paulo porque não estão conseguindo, porque o custo de vida está alto, a inflação chegou, a violência está brava. Então vamos retomar o orgulho do estado de São Paulo, vamos avançar com as obras paradas, como a Tamoios, como o Rodoanel, infraestrutura no agro, né? Vale lembrar do nosso trabalho duro para melhorar a pesquisa e infraestrutura no agro no estado de São Paulo, com conectividade, mas também com eficiência que a gente vai colocar poupa-tempo no agronegócio para trazer a tecnologia. Então São Paulo tem pressa. A gente não pode andar no ritmo que esse governo anda, que tem um metrô a cada 10 anos. Vamos montar um metrô que funcione para ligar com o ABC, né? Um monotrilho. E um para Guarulhos que seja digno, não esse que vai até a porta do aeroporto, você tem que descer a pé ou pegar outro, né? Porque não tem a ligação, parece que é o puxadinho do puxadinho. Esse é o tipo de infraestrutura que São Paulo não merece. São Paulo merece uma infraestrutura digna para realmente a gente colocar nos trilhos de volta e ser a locomotiva desse país. Indiscutivelmente, a próxima correlação de tudo isso é emprego, renda e empreendedorismo. Como é que é essa amarração? Cury, eu sei que a gente fala aqui, né, com paulistas, brasileiros, gente do nosso país inteiro e pequenos e micro empresários industriais. A gente sabe a dificuldade que é no Brasil empreender, parece que o governo só cria dificuldade, bota pedra no meio do caminho, bota amarras, e em São Paulo não é diferente, precisa destravar. Tem um projeto que chama Código de Defesa do Empreendedor. A gente conhece o do consumidor, que está em todos os comércios, e o do empreendedor. Este governo aqui vetou algumas coisas importantes, eu vou citar duas, que no nosso governo a gente vai fazer funcionar. Número 1, vai abrir uma loja, um comércio, um negócio de baixo risco que chama, não é uma indústria química, não é um posto de gasolina, você não precisa de alvará de abertura. É aquela autodeclaração do empreendedor, é acreditar na boa fé. Abre, porque senão vira aquela indústria da burocracia, né? O cara, para te emitir o alvará, cria uma dificuldade, para vender uma facilidade. No nosso governo não vai precisar de alvará de abertura para negócio de baixo risco. Número 2, é tanta complicação, gente. Você sabe aí que está assistindo, é tanta burocracia que às vezes você não consegue nem dar conta e erra em alguma na hora que você está começando o seu negócio. É a primeira vez, cometeu alguma infração ali, alguma coisa tributária, alguma coisa de alvará que você está começando, a multa não vai ser mais financeira, vai ser orientativa no começo. Olha, não é assim que faz, é assim. Tá anotado? Ó, anota aí, bicho, já adverti. E acabou, o governo não pode atrapalhar o cara que quer gerar emprego, principalmente pequeno e médio, que precisa crescer. Essas duas coisas esse governo não fez e vetou iniciativa de bravos deputados estaduais como Ricardo Melão e Sérgio Vitor. No nosso governo, a gente vai facilitar, tirar o governo do cangote do pequeno empresário e deixar eles prosperarem, gerarem emprego, para pegar aqueles jovens que a gente vai dar qualificação profissional e fazer o Estado crescer novamente. Bom, imagino que dentro desse cenário um dos temas seja startups, é isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Qual a tua análise de startups? É aquele negócio. Qual o projeto? Como startupeiro que sou, né, pequeno empresário, a gente não pode só reclamar e aí não se sentir representado. Por isso que eu fui para a Câmara dos Deputados, vamos fazer algum projeto aqui que olhe para o pequeno empresário, para o micro, que é o startup. Aliás, startup, para quem estiver escutando, é um termo em inglês, start, de começar, né, alguma coisa em inglês, e up, para cima. Então é começar um negócio novo, prosperar. É disso que São Paulo precisa, prosperidade. E na startup eu relatei o marco legal das startups. Você que capta dinheiro para montar um negócio sabe, muito difícil. Trouxe mais segurança jurídica agora. Então a gente facilita, incentiva as pessoas a botarem negócio, dinheiro em negócio novo. Outra coisa que a gente fez no marco das startups já está valendo, já é lei, tá? Fornecer para o servidor, para o serviço público, contratar inovação era muito difícil. A tal da lei 866, não é 866, é 8666, 36, que eu falo que é a lei do capeta. Só contrata do grande, não contrata do pequeno. Então agora o pequeno vai poder fornecer, vai poder dar inovação, reduzir o custo da máquina pública e dar soluções inovadoras e eficientes para a população. E aí a gente fomenta o pequeno e o microempresário nesse país, que é o maior gerador de emprego, hein, Cury? É o maior gerador de emprego. É o mercado interno. É o mercado interno. Isso. É o poder aquisitivo, é renda, Perfeito. É trabalho. Micro e pequena empresa, mercado e interno. Emprego significa o quê? Renda no bolso do povo. No mundo inteiro. Não é só Brasil. Sim. Pequena empresa no mundo inteiro.
poder aquisitivo, geração de emprego, mercado interno. E nenhum país do mundo hoje despreza o seu mercado interno. Qual a tua avaliação sobre isso? Real, correto? Totalmente correto. A gente não pode ter um governo que aumenta a sua estrutura, que tem um monte de secretarias, que aumenta o imposto no meio da pandemia, como o governo de São Paulo fez, e não olha para o pequeno, sabe? E não dá prioridade. A prioridade, Curi, e no nosso governo vai ser assim, não é o governo, é a população. Não é um monte de secretaria, não é o político, é o cidadão. É aquele empresário, aquele trabalhador que faz movimentar a economia. Assim como o Zema fez em Minas Gerais, que é uma inspiração, nós vamos fazer aqui em São Paulo. Enxugar a máquina, priorizar para melhorar serviço público que a população realmente precisa e incentivar o mercado interno e o pequeno empresário. O que vem a ser o pacto federativo que tanto se fala, me parece que você está envolvido diretamente nesse desafio? Desde quando não era político, Curi, desde quando fazia campanha e como deputado federal sempre lutando. Lutar pelos recursos de São Paulo. Todo cara que está aqui em São Paulo, empresário que está em São Paulo, trabalhador, cidadão, paga imposto. Esses impostos vão para Brasília. De cada R$10 que São Paulo arrecada e manda para Brasília, a gente recebe só R$1 de volta. Está errado. E o resto? São Paulo tem que ficar com o dinheiro que arrecada. Então a gente precisa inverter a máquina. Mais Brasil, menos Brasília. Mais São Paulo, menos Brasília. Recurso de São Paulo nós vamos lutar para que fique em São Paulo, traga prosperidade para São Paulo. E isso só vai acontecer se tiver um governador que queira governar São Paulo, que não seja palanque político de ninguém nesse país. Ou seja, são bandeiras e desafios extremamente fortes. Sim. Mas nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Curi, agradeço a oportunidade, agradeço você que está nos assistindo, né, que fico feliz de estar aqui, sendo um microempresário, um pequeno comerciante, representando lá no Congresso Nacional e querendo representar aqui, agora como pré-candidato, né, ao governo do Estado de São Paulo. A gente precisa de mais gente como a gente lá. Se a gente dá a nossa responsabilidade do nosso país, do nosso futuro, na mão de um político que nunca descontou uma duplicata, nunca enfrentou um alvará, enfrentou um fiscal, gerou emprego, a gente está lascado. A gente precisa de microempresário, trabalhador lá, porque sabe a dor do cara que está na ponta. E que não usa fundão, viu, Curi? E que é o único que não vai usar nenhum centavo do dinheiro público para negócio de fazer campanha e tudo. Dinheiro público é do povo. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de impostos. Então, muito obrigado. Vamos seguir fomentando o micro e o pequeno empresário, porque é esse que vai levar nosso país e nosso estado para a prosperidade que a gente tanto merece. Vinícius Poit, nós agradecemos muito a sua participação. Você vai enfrentar um desafio gigantesco, desejamos sorte nessa empreitada e que o Brasil possa ser o vencedor disso. Obrigado. Mas tem uma frase que a gente tem que dizer. Tudo isto só é possível graças à democracia. Perfeito. Graças ao processo democrático que não pode ser colocado em risco. Parabéns por participar do processo democrático. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!